Olá pessoal, tudo bom? Bem, eu estou aqui hoje para falar de um dos últimos assuntos referentes à polimerização em etapas, né? Para esse curso introdutório que eu estou fazendo e deixando os vídeos aqui. Não é realmente o último assunto sobre polimerização em etapas, porque ainda eu tenho que falar um pouquinho das técnicas de polimerização, né? Como se é em massa, se é em solução, né? Se é interfacial, né? Que é uma típica, né, da polimerização em etapas. Mas sendo que eu vou deixar esse tópico em particular para depois que eu falar da polimerização em cadeia, tá? Por quê? Porque aí eu vou juntar, né, numa única, diga assim, num único vídeo, né, as técnicas de polimerização, tanto para cadeia quanto para etapas, tá? E um outro detalhe também, né, que eu acho que vai ficar bem claro, né, é que eu não vou falar muito sobre obtenção de termofixos, né? Como é esse canal aqui eu pretendo deixar por um certo tempo, né? E de vez em quando postando vídeos. Obviamente que eu vou colocar sempre alguns bônus aqui, alguma coisa extra, e eu posso falar de termofixo mais para frente, né? Mas assim, a única coisa que a gente pode deixar aqui por enquanto, né? Que a polimerização para gerar um termofixo, você vai ter partir de monômeros que tem um, uma funcionalidade média ali do meio de polimerização maior que 2, né? Ou seja, alguns monômeros vão ter pelo menos três grupos reativos, né? De vez em quando ali, né? Num certo percentual, de maneira que você vai ter na média, né? Uma funcionalidade maior que 2 e isso vai garantir a formação da rede, tá? Mas isso aí é uma coisa que para essa parte introdutória aqui eu vou falar muito pouco. Na verdade, eu vou falar só isso mesmo, né? Mas lá mais para frente eu posso fazer um vídeo aqui deixando um pouco mais sobre os termofixos, tá? Bem, o último tópico aqui sobre polimerização em etapas, né? Que eu vou falar é sobre a cinética da polimerização em etapas, né? Porque a gente falou aqui, né, de vários aspectos referentes a, ao polímero gerar uma massa molar mais alta, gerar uma massa molar mais baixa, né? A partir do controle, né, da concentração dos grupos, né? Sendo que a gente não sabe qual o tempo que se leva, né, para gerar uma dada massa molar, né? E aí que entra o aspecto cinético, né? O aspecto cinético exatamente é você fazer uma previsão do tempo. Isso aí talvez seja muito importante para certos setores muito específicos, né? Porque se a gente for ler um pouquinho artigos sobre polimerização, né, eu acho que eu estou falando muito né? Eu vou ver se eu diminuo isso aqui. Se a gente for ler artigos sobre polimerização em etapas. Eu, inclusive, participei de um trabalho recentemente, né? A gente vai ver que a maioria digamos assim, dos processos, dos procedimentos, né, de síntese, as pessoas colocam as condições, vamos supor, as concentrações de reagente desejadas, o catalisador desejado, né? A condição específica, sei lá, uma temperatura, a presença de um vácuo, e vai deixar lá um dado tempo, né? E esse tempo aí, de repente, pode ser mais de um, sei lá, deixa 6 horas uma condição, deixa 15 horas outra, deixa 20 outras, e depois vai fazer a caracterização. Então, aí não se tem muito o conhecimento, né? A não ser que se siga de outros artigos, né? Outros artigos vinham fazendo daquele jeito, e a pessoa foi fazer também. E aí não se tem exatamente o conhecimento do tempo exato para gerar uma determinada massa molar. Ok? Então, aqui a gente traz as equações, né? Mas a gente tem sempre uma limitação no momento que eu ficar falando aqui, porque as constantes de taxa aí seriam os fatores realmente importantes de se conhecer. E, obviamente, se a pessoa fizer uma procura, se encontra sim na literatura, mas se for para se partir do zero, esse conhecimento vai ter que se buscar antes, né? Para se chegar, para se conhecer o tempo de polimerização. Para se atingir uma dada massa molar, tem que se ter o conhecimento das tais constantes de taxa, ok? Então, espero que eu seja bem breve aqui nesse vídeo, para não tomar muito tempo. Então, a primeira coisa que estou mostrando ali em cima, né? Que a gente pode interpretar essa equação da seguinte forma, que a taxa de consumo, né, de grupos A é proporcional à concentração dos reagentes, entre aspas. Né? E quem são esses reagentes aqui? São os grupos. Ok? Então você tem lá grupos A e grupos B no meio de síntese. Então a taxa de variação dos grupos A presentes
é proporcional à concentração desses grupos, porque eles vão ser os reagentes, ou seja, eles vão reagir entre si, exatamente implicando, no, digamos assim, no sumiço, né, do grupo A e, consequentemente, do grupo B. Mas a gente está avaliando aqui a partir do grupo A, essa é uma escolha que foi feita, né? E aqui tem um valorzinho negativo, né, ele poderia estar do outro lado aqui. Isso aí significa o quê? Que a variação é negativa de grupos, né? Isso quer dizer o quê? No início você tem uma concentração alta, a polimerização vai acontecendo, os grupos vão sumindo, né? Por quê? Porque eles vão reagindo, ok? E aí a gente vai usar aqui o mesmo critério adotado, né, por vários autores aí de livros introdutórios sobre polímeros, como o Bill Maher, o Yang, o Manashanda, né, entre outros, tá? O próprio Stevens também, né, que eles consideram esse assunto aqui sobre cinética em condições de balanço estequiométrico, ok? Isso quer dizer o quê? Que a concentração de grupos A é igual à concentração de grupos B, né? Dos tais reagentes aqui para a gente. Então, se essa concentração é igual, A igual a B, então eu posso substituir aqui, né? Então, taxa de variação de grupos A é igual a menos K vezes A vezes B, e que o B é igual a A, então ficou K vezes A, que dá igual a K vezes A ao quadrado, né? Então, aqui a gente faz um rearranjo, né? Ou seja, vai ficar o dA passando o A ao quadrado para o outro lado lá, então fica dA sobre A ao quadrado, e o dt foi para o outro lado lá, ficando menos kdt. Né? Esse K é a constante de proporcionalidade, né? Que a gente chama normalmente de constante de taxa. Né? Ela tem uma importância muito grande, né? na inclinação da reta que vai ser gerada, e eu vou mostrar daqui a pouco, e ela vai dar um fator assim, muito relacionado à velocidade com que a polimerização acontece. Né? Obviamente que aí a gente pode considerar que está embutido a influência de um catalisador, por exemplo. Né? Se você observar várias sínteses aí de poliésteres, né? Você vai ver que tem sempre ali um composto de estanho, né? Síntese de poliuretano tem aminas, né? Isso tudo para acelerar o processo. Então, essa constante de taxa aí que está relacionada à inclinação, que eu vou mostrar daqui a pouco, está incluído aí. Tá? Ela tem a ver com a taxa de variação, com a velocidade, né, com que a polimerização acontece, ok? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a integração dessa equação, né, para uma concentração inicial de grupos A0, né, A0, num tempo t igual a 0, até um dado tempo t qualquer, em que a concentração de grupos A vai ser A, ok? Então, repetindo, a concentração vai ser de A0 até A, de um tempo t igual a 0 até um tempo t, ok? Então, aqui, eu trouxe do denominador para o numerador. Deixa eu trazer de novo aqui. Ó, tá vendo? Tá A ao quadrado aqui embaixo. Se eu levo lá para cima, é só para facilitar a visualização em termos de integral, né? Obviamente que nem precisa fazer isso, mas eu particularmente gosto de trabalhar assim, né? Então eu levo lá negativo lá para cima, para o numerador, né? E integro, como eu falei, de A0 até A, de um tempo t0 igual a t. De um tempo t igual a 0 até um tempo t, tá? Então, o que é a integração disso aqui? Ó? É exatamente o que está aqui do lado, né? A menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, né? De A0 até A. E a integral de kdt é k vezes t, e eu já resolvi aqui, né? Do intervalo de t de 0 até t. Então, vai ficar t menos 0, que é t. Tá ok? Então, aqui já está resolvido desse outro lado. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar A menos 1 dividido por menos 1. Então, eu fazendo, ou seja, vai ter um sinal de menos aqui, ele já está aqui em cima, e eu passei o A menos 1 para baixo agora e ele vem A positivo. Então, vai ficar menos 1 sobre A, né, de A0 até A. E aqui, repito, o outro lado, né, menos K vezes T. E aí, agora eu substituo, né, os limites de integração aqui, e aí vai ficar o quê? Substituindo o primeiro A, né, vai ficar menos 1 sobre A, menos, entre parênteses, menos 1 sobre A0. E repito, menos K vezes T. E aqui, como esse aqui vai ficar positivo, né? Porque menos por menos dá mais aqui, eu trouxe ele como primeiro termo. Ficou 1 sobre A0. Esse aqui vai ficar negativo, menos 1 sobre A, igual a menos K vezes T. Ok? E a gente sabe, né, das aulas últimas aí que eu venho falando, que para um balanço estequiométrico, o grau de polimerização ele é dado pelo número de grupos inicial de um dado tipo, pelo número de grupos
atual, né? Ou seja, lá eu chamava de N0 sobre N, né? E ajustando a nomenclatura que eu estou usando aqui, né, a gente usa o A0 sobre A. Tá? É a mesma coisa. Então, se eu sei que dP é igual a 0 sobre A, eu vou multiplicar essa equação que a gente acabou de encontrar aqui, né, por A0. Tá? Se eu multiplicar por A0 aqui, ó, vai ficar o A0 sobre A0 vai ficar 1. Aqui vai ficar A0 sobre A. E aqui vai ficar menos K vezes A0 vezes T. Né? Exatamente o que eu estou mostrando aqui. Ó, multiplicando a equação anterior. Não essa, mas aqui está do outro slide. Né? Mostrada a seguir, ou seja, essa equação aqui. Por A0, então multiplicando aqui, ó, A0 sobre A0 dá 1. A0 sobre A fica A0 sobre A. E menos K vezes T vezes A0 vai ficar menos K vezes T vezes A0, ok? Então a gente observa o quê? Que aqui vai ficar o 1 repetindo, A0 sobre A é o quê? Exatamente o dP. Então aqui vai ficar 1 menos dP igual a menos K vezes T vezes A0, tá? Vou até voltar de novo aqui. Né? Então aqui, ó, 1 menos dP é igual a menos K vezes T vezes A0. Então se eu passar o dP para cá positivo, né? Ele vem positivo, porque aqui está menos, né? Então, dP vem para cá, e aqui, esse termo que está negativo, ele vem para cá positivo. Então, vai ficar dP igual a 1 mais K vezes T vezes A0, tá? Exatamente o que está aqui. 1 mais K vezes T vezes A0. Então, aí é o quê? É a equação que representa o grau de polimerização em função do tempo de polimerização, né? Então, a gente vê que é uma reta, né? Então, a gente vê que no tempo t igual a 0, por exemplo, o grau de polimerização é igual a 1, né? Ou seja, só vai ter monômero lá. E aí, com o tempo, você vai ter aqui o grau de polimerização crescendo linearmente, ok? Então, no eixo x aqui é tempo, no eixo y é exatamente o dp. E como eu tinha falado, né, aqui a inclinação, né, ela é o produto, né, da constante de taxa que eu tinha falado, vezes a concentração inicial de grupos A. Então, o K ele tem uma influência, né, exatamente nessa velocidade, né? Porque se fosse mais inclinado aqui, por exemplo, a massa molar ia aumentar muito mais rápido com o tempo, né? Então, o K ele é a constante de taxa porque está associado exatamente a esse aspecto da velocidade com que a polimerização acontece, ok? E como eu disse, né, quando se usa catalisador nas polimerizações em etapas, esse catalisador ele vai estar embutido aqui, ok? Ele vai estar embutido, porque ele vai dar digamos assim, uma aceleração nessa polimerização aí, vai fazer com que ela aconteça mais rápido. Né? E só mais uns detalhes aqui, antes de dar prosseguimento, né? A gente tem algumas considerações quando a gente faz uma dedução dessa, porque à medida que a polimerização ela vai acontecendo, né, as cadeias vão crescendo. Então a gente pode fazer a pergunta, será que a reatividade daqueles grupos das pontas ela se mantém com a variação do tamanho da cadeia? Né? Então aqui para o nosso caso a gente está considerando que não há influência, independente do tamanho da cadeia, a reatividade dos grupos vai ser a mesma. Tá? Então isso aí é uma consideração. Outra coisa também é que não tem despolimerização, e para que isso é possível digamos assim, de se conseguir na prática, eliminando os subprodutos que vão sendo formados, né? Por exemplo, jogando em altas temperaturas, acima da ebulição da água, para que ela vá embora uma vez formada, ou então a presença de vácuo, né? Muito comum em vários tipos de polimerização em etapas, e aí você acaba conseguindo sim essas coisas, ok? Então, é uma coisa realmente plausível, possível de ser feito, tá? Agora, certas polimerizações, como a gente está falando aqui, ó, a gente fala que elas são autocatalisadas por ácido. Isso quer dizer o quê? Que a polimerização de alguns poliésteres, por exemplo, que envolve ácidos e álcools, né? O ácido, que vai ser um dos grupos reativos, ele atua como catalisador da própria reação também. Então, a gente pode dizer que a ordem de reação, né, do grupo ácido lá é 2. A gente poderia dizer assim que existe a contribuição A referente à concentração, a concentração B do outro grupo, que o exemplo que eu dei aqui seria do álcool, ou seja, o ácido, o álcool, e teria mais um A, né, que seria o A referente à atuação
do ácido como catalisador. Então, por exemplo, A vezes B vezes A, que daria A ao quadrado vezes B, como está aqui. Né? Ou então a gente pode pensar, né, eu não sou um especialista, né, nessa área, né, mas lá da química a gente pode pensar assim, alguns reagentes, né, eles obedecem a ordens específicas de reação, né? Que depende de quê? Depende da natureza dele, depende das condições. Então, alguns reagentes eles obedecem à ordem 1, outros obedecem à ordem 2, e nem sempre isso é uma coisa muito previsível. Então, a gente pode ver dessa forma também. Então, a gente pode dizer o quê? Que na polimerização, que o caso mais falado é de um poliéster, o grupo ácido ele obedece a uma ordem 2 de reação, tá? E de novo, a gente considerando o balanço estequiométrico, então aqui vai ficar dAdt, né? Igual a menos K vezes A2, e o B, como é igual a A, porque tem um balanço estequiométrico, aí vai ficar A2 vezes A, que vai ficar K vezes A3. Então, fazendo aquele rearranjo que eu tinha feito anteriormente, menos dA, ou melhor, dA dividido por A3 igual a menos KdT. Né? E aí a gente de novo vai fazer a integração, né, de uma concentração a zero para um tempo t igual a zero até uma concentração A de grupos num dado tempo t. Tá? E aqui está bonitinho na forma de sinais de integração já. De A0 até A, de 0 a t. Né? Eu passei do denominador A3 para o numerador, vem A-3, né? dA. E aí quando a gente integra A-3 é o que? A-3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Né? De A0 até A. E aqui eu já resolvi como eu tinha feito anteriormente. Menos K vezes T, né? Porque aqui vai dar KT, T menos 0 e dá T. Então, menos K vezes T. Então, agora aqui ficou como eu tinha falado, né? A menos 2 dividido por menos 2. Então, o menos está aqui, né? 1 sobre 2 A2, ou seja, eu passei o A menos 2 para baixo, ele vem positivo. De A0 até A, repeti o segundo termo. E aqui agora eu vou substituir os limites de integração, né? Substituindo o primeiro aí, que é A, né? Aí vai ficar menos 1 meio A2 menos, né? Devido à substituição do limite de integração. Substituo o segundo agora, né? Menos 1 sobre 2 a 0 ao quadrado. Né? Repito o segundo termo. Como esse termo aqui vai ficar positivo, eu coloquei ele primeiro aqui, né? Menos por menos mais, né? Aí ficou 1 sobre 2 a 0 ao quadrado, menos 1 sobre 2a ao quadrado igual a k vezes menos t, né? Negativo. E esse menos, como eu tinha falado anteriormente, né? Ele vem daquela questão da variação do grupo ácido negativa ao longo da polimerização, ok? Então aqui, o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou multiplicá-la por A0 ao quadrado, tá? Então eu repeti a equação anterior aqui, ó, de novo, ó, 1 sobre 2 a 0, menos 1 sobre 2 a 2, então eu repeti ela aqui e multipliquei por, na verdade, A0 ao quadrado, não, multiplicar por 2 a 0 ao quadrado. Então se eu multiplicar por 2 a 0 ao quadrado aqui, vai ficar 1, né? Esse primeiro termo, como está aqui. Se eu multiplicar por 2 a 0 ao quadrado aqui, o 2 com 2 vai sumir, né? Que ele, na verdade eu repeti aqui, mas vai sumir o 2 com 2, vai ficar 0 ao quadrado sobre a ao quadrado, e aqui vai ficar menos k vezes t vezes 2 a 0 ao quadrado, né? Que está aqui. Tá? Então aqui, ó, daqui para cá eu sumi com o 2, né? Porque ele está no numerador e no denominador, ficou a 0 sobre a ao quadrado, né? Porque tem a quadrado no numerador e quadrado no denominador. E aí eu repeti o termo da direita aqui todinho, ó, menos 2 a 0 ao quadrado vezes k vezes t. Né? Então, o que é A0 sobre A? É o dp, né? Como a gente tinha falado anteriormente. Deixa eu achar ele aqui para mostrar de novo. Aqui, ó. A0 sobre A é igual a dp. Então, substituindo aqui, né, vai ficar 1 menos dp ao quadrado, né, igual a menos 2 a 0 ao quadrado vezes k vezes t. Como está negativo aqui, se eu passo para o outro lado, vem dp ao quadrado positivo, e do lado de cá vai ficar 1, e eu passo negativo para cá positivo. Ó. 1 mais 2 a 0 ao quadrado vezes k vezes t. Então vai ficar dp ao quadrado é igual a 1 mais 2 a 0 ao quadrado vezes k vezes t. Né? E o que é o dp, portanto? Passando o quadrado para cá, ele vem como 1 meio. Né? Então vai ficar 1 mais 2 a 0 ao quadrado vezes k vezes t. Tudo isso elevado a 1 meio. Então a gente vê que a dependência agora, ou seja, quando existe uma polimerização autocatalisada por ácido, a dependência ela muda, né? Ela não é mais uma reta, né? Com o tempo. Né? O grau de polimerização não é mais uma reta
a variação, né, em função do tempo não obedece a uma equação de uma reta, porque o t aqui vai ser elevado ao fator 1/2, né? Se a gente fizer alguns cálculos rápidos, assim, por exemplo, no Excel da vida, a gente vê que tende-se a ter, se a gente fizer comparações considerando constantes de taxas semelhantes, etc., a gente vai ver que no início tende-se a ter um grau de polimerização maior para uma condição dessa, ou seja, ele aumenta mais rápido, mas com o tempo o aumento do grau de polimerização ele é mais lento, né? pelo fato de ele estar elevado a 1/2, comparado ao que obedece a uma reta, tá ok? Então eu vou completar esse vídeo aqui com um videozinho do Excel rapidinho, né? Para que eu mostre exatamente essa diferenciação aqui de quando se obedece a uma cinética, né, linear, em comparação a quando se obedece a uma cinética com o tempo elevado a 1/2, tá? Bom, é uma coisa bem simples esse vídeo, né? Mas é importante deixar aqui como um complemento, né, para essa introdução referente a esse assunto, né? E aí a gente pode ter uma noção, né, de como se fazer previsão de massa molar, né, de polimerização em etapas, tá ok? Então era isso aí. Eu vou completar, como eu falei, né, com a parte do Excel agora. Olá pessoal, estou de volta aqui para fechar esse vídeo. Como eu tinha dito, né, como a gente mostrou ainda há pouco, aqui a gente tem as duas equações, né, e a gente obteve que nesse caso aqui é a polimerização autocatalisada, né, essa de baixo, que aí você tinha o grupo ácido, né, obedecendo uma ordem 2 de reação, e aqui foi a primeira situação, né, que a gente partiu lá as duas condições sob balanço estequiométrico, mas aqui não era autocatalisada, né. E aí a gente viu que para a primeira situação aqui, né, o grau de polimerização ele aumenta linearmente, né, em função do tempo de polimerização, como mostrado nesse gráfico aqui, né. Aí eu coloquei aqui de forma bem aleatória uma variação do tempo aqui, né, de polimerização, que seria exatamente o eixo X, né? Ou seja, eu fui atribuindo valores, né, de meio em meio aqui, independente como é que chama? Da unidade, né, considerada para o tempo, né? Então aqui como seria a equação, né, referente ao grau de polimerização aumentando linearmente, ou seja, para essa segunda coluna aqui, a B, eu coloquei exatamente essa equação aqui, tá? Então, para um tempo t igual a 0, dp igual a 1, como está sendo mostrado aqui. Para um tempo 0,5, né, aí você vai ter o quê? 1 mais k vezes a 0 vezes 0,5, né? Então, não sei se dá para ver aí, né, mas está aqui em cima, é 1. Aí eu coloquei valores aleatórios, né? Eu considerei o k de forma geral igual a 12. O tempo é o A3, né, que está aqui do lado, né? E o A0 é a concentração inicial de grupos, né? E aí eu considerei 7, de forma bem aleatória mesmo, tá? E aí eu vou fazer esse mesmo cálculo aqui para essa equação aqui do lado, né? Sendo que inicialmente eu vou achar o dp2, ou seja, eu vou passar para cá o quadrado para depois pegar a raiz disso, tá? Então se a gente considerar inicialmente o dp2 aqui, então vai ficar uma reta, né? O dp2 ele é uma reta em função do tempo, né? O quadrado do grau de polimerização aumenta linearmente com o tempo, que é exatamente o que está aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, olha só, aqui em cima, né? Então, ficou 1 que está aqui do lado, né? Ou seja, aqui tem um aqui, o 1 está aqui. Mas, aí entre parênteses, tem o 2, que é o 2 da equação, o 12, que é o K, né? Eu considerei o mesmo K para a situação do linear, né? Que eu vou voltar aqui para mostrar, olha o 12 aqui, certo? Então, eu coloquei o 12 aqui. Como era 7 aqui, né, a concentração inicial de grupos, né, e aqui ele é elevado ao quadrado, aí fica 49, né, 49. E por fim aqui, acabei de encontrar um errinho aqui, é o tempo, né, e o tempo é A, né. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, que aí eu vou passar para cá tudo, eu já corrijo tudo aqui rapidinho. Beleza. Ok. E aí a gente vê, né, ficou exatamente ó, o 2 que está aqui, o 12 que é o K,
O 49 é a concentração inicial de grupos ao quadrado, que é 7, 7 ao quadrado. E aqui é o A3, que é exatamente o tempo, ok? E do lado aqui eu peguei a raiz quadrada desse resultado aqui, né? Porque a raiz quadrada é exatamente o dp, ok? E aí a gente observa aquela história que eu tinha falado. Se a gente fizer uma comparação aqui dos graus de polimerização, né? A gente vai ver que, apesar de aqui não estar dando para ver, deixa eu dar uma olhada aqui num tempo, numa concentração maior, tá? Deixa eu colocar aqui 12. Se eu colocar uma concentração inicial 12 de grupos, como eu tinha dito, isso é uma coisa totalmente aleatória, tá? Mas é só para a gente checar o que eu tinha falado, tá? Vou colocar inicialmente uma concentração de 12, você vai ter, no caso aqui, 144, né? Porque o A é ao quadrado aqui. Eu vou colocar 144. E aí eu vou puxar para cá. Nem nesse caso aqui está dando, né? Desde o início você tem sempre um tempo maior, melhor, um grau de polimerização maior quando você está no linear, né? Eu vou colocar só por fim aqui 20, tá? Só para a gente checar aqui. Se eu colocar 20, aqui vai ter que ser 400, né? Realmente não é. Bom, para as condições testadas aqui, né, a gente vê, né, que no caso linear aqui, né, o aumento do dp, o dp aumenta mais rapidamente, né? Tá ok? Tudo depende também do tempo, né, que a gente usa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se eu colocar um 0,1, tá vendo? Era isso que eu queria mostrar. Pronto, agora eu achei uma condição aqui que quando o tempo é bem pequeno, você tem uma sobreposição, né, da polimerização catalisada por ácido, né? Aí para tempos curtos. Agora, com o passar do tempo, a cinética linear, digamos assim, ela sempre sobrepõe, tá? Deixa eu só colocar um termo menor ainda, só para mostrar essa história aí. Tá vendo? Aqui, ó, o linear ele é menor do que o quadrático, tá? E aí se eu colocar aqui 0,06, sei lá. Se eu colocar 0,06, aí a gente também tem, né, um grau de polimerização referente à cinética que tem o termo da raiz quadrada, né, o grau de polimerização ele é maior, né? Então para tempos curtos realmente é. Agora, com o passar do tempo aumentando, o linear vai sobrepor aqui, tá? Era só isso mesmo que eu queria mostrar. É uma coisa bem simples mesmo, né? E é isso aí, tá ok, gente? Então, com isso eu fecho o vídeo aqui. Boa noite.